Eu tava ali atrás agora, eu acabei de lembrar de uma experiência muito top. Eu tava sentado exatamente nesse terceira poltrona aqui, ó. Qual que é o seu nome? Andresa. Eu tava sentado, tem uns 2 anos atrás, eu tava sentado nessa cadeira aqui, eu tive uma experiência com o Senhor muito doida. E eu tô lembrando de quando eu vim aqui. Eu vim a primeira vez há 2 anos atrás e eu tive uma das experiências mais doidas e um dos trabalhos mais loucos da minha vida aqui. E você fala, Nelson, como é? Primeiro que eu não tinha coragem de falar em público, como eu tô falando aqui. E você fala assim, nossa, mas como que você mudou isso? Destravando em todas as áreas, destravando em várias coisas na vida. E eu lembro que eu vim para África depois de 3 meses que eu estava em Alphaville. Tinha mudado para Alphaville para estar junto do Pablo, para caminhar junto, né? O Senhor tinha me dado uma palavra. E quando eu vim, eu lembro que eu tive uma experiência muito louca, porque eu sempre pedi ao Senhor por sabedoria. Alguém aqui pede ao Senhor sabedoria? É bom, né? Você lê e fala assim, amiga, eu vou ler Provérbios um monte de vezes para me entender que sabedoria que era do ser humano. E eu era um cara que pedia muito ao Senhor por sabedoria. E eu falava, Senhor, eu quero de fato viver experiências novas, eu quero de fato viver obras maiores que o Senhor falou que a gente ia viver. E eu pedia muito para o Senhor e eu falava muito. E aqui na África foi quando o Senhor me falou sobre a sabedoria. E eu estava sentado aqui e teve uma ministração, eu não lembro quem que estava ministrando aqui no dia, um pastor. E ele falou assim, ó, ajoelha, ele falou dessa forma assim, ó, ajoelha e entrega a coroa para o Senhor. Tira a coroa da sua cabeça, entrega aos pés de Jesus. Ele falou isso. Eu olhei para trás assim, olhei para o lado, não tinha ninguém fazendo. E eu senti o meu coração muito forte fazer. Senti meu coração palpitar, eu senti muito forte meu coração de fazer. E eu lembro que eu olhei para trás, olhei para o lado e não tive coragem de fazer. E aí o dia passou, eu fui embora. A gente depois foi para o Kamizungu. E lá no Kamizungu a gente foi almoçar. Quando a gente estava no ônibus, e o Pablo falando muito sobre sabedoria. E ele falava sobre sabedoria. E eu lembro que pedi, eu falei, Senhor, me dá sabedoria. E aí o Senhor falou assim comigo, ó, não tem como você acessar a sabedoria com a necessidade de aprovação. Aí naquela hora, eu falei assim, meu Deus. E ele foi me trazendo as lembranças. E eu falei assim, mas como assim necessidade de aprovação? E o Senhor foi me trazendo lembranças daquilo que eu tinha vivenciado e das vezes que ele falava no meu coração e eu não fazia. E toda vez que ele falava no meu coração e meu cardio acelerava, se eu ia passar alguma vergonha, ou eu achava que eu ia passar uma vergonha, eu não fazia. Eu não obedecia. Só que eu tenho que te falar um negócio, as coisas de Deus, elas são doideiras. E não tem como. E se você não obedecer aquilo que ele fala no seu coração, quando seu cardio acelera, você não vai viver a experiência com ele. E aquilo foi muito forte, que ele foi me lembrando de várias coisas. E aí ele me lembrou, inclusive, do culto no dia anterior. Ele falou, você lembra que eu te falei? Sentiu no seu coração de ajoelhar e colocar a coroa? Ali eu ia te dar uma experiência nova. E é através da experiência que vem a sabedoria. É só experiências com o Senhor que Ele te entrega. Aí sim você vai encontrar sabedoria. E aquele momento eu me irei tão forte assim, amiga. Eu falei assim, eu não aceito isso mais. E naquele dia eu tomei a decisão. E de fato assim, de lá pra cá eu venho vivenciado coisas muito loucas no Senhor. E avanço na minha vida, em todas as áreas. Eu tinha uma mentalidade muito escassa. Eu era um cara que não acreditava em mim mesmo. Eu era um cara que tinha problema de autoimagem. Tudo que vocês imaginarem de um cara bloqueado, era eu. Alguém aqui tem dificuldade de gravar stories? Na sua rede social? Quem mais? Tem mais gente aí. Ó, tá começando a levantar. Fica tranquilo, eu também tinha. Eu tinha uma dificuldade tão grande que eu não conseguia pegar o celular aqui e gravar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui gravar, isso foi em janeiro de 2020, quando
quando eu comecei de fato a fazer assim, agora eu vou impulsionar mesmo. E quando eu fui gravar, eu comecei a tremer, comecei a suar, a pupila do meu olho pulava. Por quê? Porque você sempre fica pensando que as pessoas vão pensar de você. O dia que eu resolvi isso, eu falei assim, eu não aceito mais isso. Eu comecei a avançar de uma forma extraordinária. Então que nesse dia de hoje você possa viver uma experiência extraordinária, experiência com o Senhor, para Ele te entregar o que você precisa para uma próxima fase. Só que depende só de você. Se você sentir queimar no seu coração alguma coisa, se você sentir no seu coração de fazer algo, uma doideira, qualquer coisa, amigo, só obedeça aquilo que o Senhor fala no seu coração. Porque Ele nunca vai invadir você e tomar uma decisão diferente, porque Ele te deu livre-arbítrio. Você que precisa tomar a decisão. Então, quando você toma a decisão de falar assim, eu vou obedecer, eu vou fazer o que precisa ser feito, não tem nada que te pare, não tem experiência que Ele traga que não faz você avançar. Eu sou prova viva disso. Eu estou com o Pablo aí tem 2 anos e alguns meses, e a gente nessa caminhada junto, ele costuma falar, o Nes é o cara que mais destravou dos caras que andam comigo. Por quê? Porque de fato eu entendi que eu preciso obedecer para me viver experiências novas e destravares novos todos os dias. Até que você vai chegar num nível que você vai falar assim, não tem como eu não obedecer mais, porque é muito mais fácil. É a boa, perfeita e agradável vontade dele quando você faz aquilo que ele está te falando, amigo. Ele já conquistou tudo para você. Você só precisa dar um passo em direção àquilo que ele te fala. Fechou? Tamo junto, gente. Eu quero chamar com vocês Pablo Marçal. E aí, gente? Tudo bem? Fica à vontade aí, pode se assentar. Tamo junto. Que felicidade estar aqui. Então fala aí, tamo junto? Titi na área. Titi acabou agora. Agora é o Marçal. Não acredita, né? Eu vim falar sobre mentalidade. Quer ouvir sobre isso ou não? Sim. Quem que vai anotar o que eu estou falando aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Então vai ser aula. É o seguinte: não tem como mudar a mentalidade na teoria. Não existe isso. A mudança de mentalidade, ela é um processo, ela precisa de resultado. E aí o que acontece? Não tem como também a gente mudar a mentalidade só com vontade, não muda. Então, como que faz para ter uma nova mentalidade? A nova mentalidade precisa de uma coisa chamada ação. E aí alguém fala assim, mas eu já estou fazendo e não estou mudando. Então, é uma ação progressiva, precisa de continuar progredindo. Tem gente que realmente está agindo de maneira repetida, sem avançar. Aquela repetição vai virar uma rotina e não vai te dar resultado. E aí que está o grande lance. Como que muda a mentalidade? Eu posso falar para vocês uma coisa do fundo do meu coração. Eu amo esse país, Angola, de todo o meu coração. E o Senhor colocou isso dentro de mim. E desde que eu pisei aqui a primeira vez, há 2 anos atrás, eu fiz um compromisso com o Senhor Deus. Antes de falar com qualquer um de vocês, quantos aqui são angolanos? Levanta a mão, deixa eu ver. Uau! Antes de falar esse compromisso com qualquer pessoa, eu vim para esse país para aprender a construir cidade. Sabe o que é o mais interessante? O Senhor tinha me falado sobre isso, mas a minha mentalidade não entendia isso. Eu já ouvi esse recado no Brasil, aqui na África, lá em Israel, lá na Alemanha, lá nos Estados Unidos. É um recado que o Senhor me chamou para construir cidade. Só que a minha mentalidade não acompanhou. Então, eu comecei a fazer parte do projeto aqui, de Cabizum. E agora mesmo, antes de entrar aqui, de pegar o microfone, eu já estou há 2 anos envolvido nesse projeto. Eu falei para o Itamar, para as pessoas que estavam ali dentro, a gente precisa fazer essas coisas funcionarem rápidas, porque a gente precisa edificar mais 9.999 cidades.
Aí alguém fala para mim, mas isso é um absurdo. Só para vocês terem uma noção, no Brasil tem 5.570 cidades. Você falar que vai fazer esse tanto de cidade é um absurdo. Não, não é. Se todos vocês entenderem o recado, esse recado não é um sonho de alguém, é Isaías 61. Eu anotaria isso. Esse é um recado do Senhor. As cidades, elas precisam ser reedificadas. E aí o que acontece? Eu não posso postar alguma coisa da África, ou daqui de Angola, sendo mais específico, que alguém do Brasil me pergunta, mas por que não faz aqui no Brasil? Aí tem uns amigos americanos que vieram dos Estados Unidos e foram lá para o Nordeste brasileiro para ajudar a fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. O mais interessante é que quem está fazendo alguma coisa nunca pergunta por que você está fazendo aí e não aqui. Quem está fazendo alguma coisa em algum lugar sempre vai dar os parabéns. Quem não está fazendo sempre vai encher o saco, sempre vai reclamar. Essa é uma mentalidade chulesenta. Aqui fala chulesenta também? O odor do pé chama como aqui? Então é chulesento. Eu vi que vocês não curtiram, eu falei, então é uma coisa errada. O que é o chulesento? Ele tem um comportamentinho fedorento. Ele se importa negativamente com as coisas, porque a mente dele não subiu a frequência. Então você que está anotando, você vai notar o seguinte: mudança de mentalidade tem que elevar a frequência. Então tem que ter ações novas e resultados novos. Quer realmente ter uma mentalidade nova? Tenha ação nova. Depois dessa ação nova, o que você vai ter? Um resultado novo. Sabe o que vai acontecer depois do resultado novo? Gente nova vai aparecer na sua vida. E o mais interessante, sabe o que é? É as impressões que a gente vai recebendo através das crenças. O que são essas impressões? A gente acha as coisas porque alguém deu uma opinião acerca delas e a gente não vai comprovar de fato. Para ter uma mudança de mentalidade, a gente vai ter que desqualificar as crenças. Quando eu digo crença, significa o quê? Alguém fala assim, não adianta mexer com esse povo não, que eles não vão mudar. Quem está falando isso? É alguém que está aplicando a vida para ver a transformação e a mudança dos outros? Ou alguém que não põe a mão em nada? Essa é uma crença de quem não faz nada. Porque quem faz, ele sempre acredita na transformação. Pablo, por que nós temos que mudar nossa mentalidade? Na palavra está escrito assim, de glória em glória. Fala com a sua boca assim, de glória em glória. De glória em glória. Significa mudança de mentalidade. Então quando você muda de mentalidade, o Senhor investe mais em você. A glória é a glória dele, não sua. Então de glória em glória é o seguinte, você sobe a frequência, ele deposita mais a glória dele em você. De glória em glória não é ganhar campeonatos. Às vezes você pensa de glória em glória é de conquista em conquista. Não, é de glória em glória, é mais uma porção dele na sua vida. E aí que está o grande detalhe. Se você quer mudar sua mentalidade, se você quer crescer, se você quer ter novos resultados, lembre-se de se envolver com coisas que Deus ama, porque essa glória em glória é Ele que patrocina. Então você tem que perguntar para o Senhor, o que é que o Senhor gosta? Eu me lembro a primeira vez que alguém falou para mim assim, você vai lá para a África, Deus está te chamando. Eu falei assim, não tem nada a ver com isso. Eu falei. Uma segunda vez falaram, eu falei assim, deve estar precisando de gente lá, porque é a segunda vez que eles me falam disso. Terceira vez me falou, eu não me sensibilizei, a minha mente não estava aberta para isso. Mas um dia eu encontrei com o Senhor, eu e ele. Eu tive um pequeno problema com meu filho, o M3, que é o Miguel. E aí naquela hora o Senhor me deu clareza falando, você vai para lá. Ou seja, quando você não ouve com o coração, você vai ter que ouvir num aperto muitas vezes para subir a frequência. E desde então, desde quando eu pisei, minha vida foi transformada. O Senhor me mostrou coisas que lá no Brasil eu não consegui enxergar, você acredita? Você vai notar uma coisa sobre mudança de mentalidade. Muitas vezes você vai ter que se deslocar geograficamente. Alguns de vocês também vão mudar a mentalidade no dia que pisar lá no Brasil. Aí você sobe o nível. Não significa que é só lá, mas o fato de você se deslocar, isso vai fazer você conectar em frequências novas. Fala assim com a boca, fala assim, ambientes. Produzem frequências. Fala assim, pessoas produzem frequências. Fala assim comigo, ações produzem frequência. Nossa, é muita coisa, hein? Fala assim comigo, resultado produz frequência.
Hoje, saindo do Camisunga, a última cena que ficou na minha cabeça foi 2 jovens que aprenderam hoje mesmo a jogar xadrez. Eles estavam jogando e tinha uns 20 cercando e falando: joga pra cá, faz isso aqui, o cavalo não é esse movimento, é isso e aquilo. Aquela cena ficou gravada. E ali ele subiu a frequência, aqueles 2 garotos jogando xadrez. Alguém fala: o que significa isso? O cérebro não entendeu que eles estavam jogando xadrez. O cérebro estava aprendendo a fazer matriz, a entender lógica, a raciocinar de uma forma diferente. E isso me deixou doido, vendo eles jogando. E aí agora nós vamos criar um movimento para vários jovens, todos quantos quiserem, aprender a jogar o xadrez. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta: quantos aqui sabem jogar xadrez? Levanta a mão. É bem pouco. Você poderia anotar uma tarefa para mudar de mentalidade. No mundo dos negócios, por exemplo, saber jogar xadrez é fundamental. Sabe por quê? Você vai aprender uma coisa linda chamada desapego. Porque quando você sabe jogar xadrez, algumas vezes você vai ter que jogar uma peça como uma oferta, a pessoa vai pegar e aquilo ali abre o caminho para você avançar e ganhar o jogo. Só que se você não sabe, muitas vezes você fica querendo guardar as peças. E aí você abre a boca agora e fala assim: ó, as peças precisam ser ofertadas. E Pablo Marçal conhece um jogador que consegue repetir várias vezes uma vitória no xadrez sem ofertar a peça. Então o que acontece? Você consegue aprender depois de jogar xadrez. Estou te dando um exemplo que vai mudar a sua mentalidade. Você vai aprender a tomar decisões difíceis. Você vai aprender o que é ser pressionado só jogando xadrez. Então quem não sabe jogar xadrez e acha difícil, seja honesto, levanta a mão, acha difícil, fica com a mão levantada, fala assim: não existe nada difícil para quem gosta de aprender. Só isso. Então agora você vem numa palestra e vai sair com um problema. Quantos minutos que leva? Cadê o Henrique que estava lá ensinando a galera? Cadê o Henrique? Está aqui? Ele está chegando. Não deve levar mais do que 40 minutos para você aprender a jogar. Mas eu vou te contar o que tem na sua mentalidade que você não gosta de aprender e nem quer dar os 40 minutos para isso. Sabe o que é? Você não quer aprender a jogar xadrez, você quer aprender a ganhar no xadrez. É verdade. Antes de aprender, você já quer ganhar numa coisa que você não domina. E na sua vida é igualzinho a sua história. Ao invés de você focar em ganhar as coisas, você tem que focar em aprender. Se você tiver um celular e alguém roubar esse celular seu, o que você perdeu? O que você perdeu? Um celular. Mas quem é o bandido? Pode ser de qualquer país do mundo que consegue roubar o que você aprendeu. Então por que não é isso a coisa número 1 que você tem que colocar na sua cabeça todo dia? Hoje eu tenho que aprender uma coisa nova. E aqui vai o desafio que eu quero passar para vocês. Todos vocês estão aqui. Aprender uma coisa nova todo dia é uma mentalidade insuportável e ilimitada que vai fazer você governar em qualquer país, cidade, território ou em outro planeta, onde você estiver. Fala com a boca assim, ó: eu vou investir a minha vida para aprender algo novo todos os dias. Faz só hoje isso. Qual que é o nosso problema? A gente tem uma mentalidade robótica, uma mentalidade de rotina. O que a gente faz com a nossa vida? Todos os dias fica só fazendo tarefas para poupar dores. Eu tenho que pagar a conta de luz, eu tenho que pagar a conta disso, eu tenho que comer. Então eu faço coisas para poupar essas dores. Na verdade você tinha que investir a sua vida para aprender algo novo. Sabe por quê? Talvez o emprego que você está há 10 anos vai acabar. Alguém fala: eu nem sei o que será de mim se meu emprego acabar ou a empresa que eu trabalho quebrar. Aí eu te falo: vamos fazer outro exercício, porque quem tem uma mentalidade de crescimento faz esse exercício. Não vamos tomar a decisão de sair. Vamos fazer o seguinte: faz de conta que a empresa quebrou. Você vai fazer o quê? A pessoa: Deus me livre. Esteja sempre pronto para aprender uma coisa nova, para você nunca ficar apegado, porque senão vão te tirar de lá do mesmo jeito. Sacou? A mentalidade de alguém que é livre, o que ele faz? Ele sempre está pronto, ele faz tudo para dar tudo certo, mas está sempre preparado para dar tudo errado. Um robô não está preparado para as coisas darem errado. Um ser humano sim. Ele não fica atraído nisso, mas ele sabe lidar com isso. Então presta bem atenção no que você vai fazer. Todos os dias da sua vida, daqui para o último dia,
Você pode aposentar, você pode fazer o que você quiser, mas não fique sem aprender. Uma mentalidade que aprende, ela se renova todos os dias. Sabe o que é interessante? Por que a nossa mentalidade não muda? Porque a gente sempre quer ficar no mesmo lugar, sempre andando com as mesmas pessoas, sempre conversando as mesmas coisas, sempre fazendo a mesma tarefa. Ontem um garoto, o nome dele é Fausto. O Fausto tá transmitindo no meu Instagram, alguém? Tá aqui. O pessoal que está no Instagram aí, ó, é nóis. O áudio eles estão ouvindo? Tá? Às vezes seria melhor transmitir aqui, ó, que fica a caixa de som. Vê se tá, o pessoal está ouvindo, eles estão respondendo? Tá vendo aí também? Saiu até sua risada aí. O que acontece? Quando você se acostuma, você fica numa bolha. A sua mente, nem se você esforçar, vai mudar. Não tem como. Tudo é uma coisa só. Qualquer coisa que está fora daquela bolha, você acha ruim, você critica e você fala mal. Por que a gente tem que aprender? Para a gente mudar de bolha. Vai chegar um dia, só um dia, que a gente vai furar todas as bolhas. Enquanto isso, você tem que ficar saindo de várias, para entender sempre de forma holística. O que é holística? Vem do holos, do grego, que significa uma visão aérea, olhar por cima. Quando você começa a entender, quando eu era um atendente de call center em 2005, eu não conseguia ver o mundo do jeito que eu vejo hoje. Interessante, quando eu nunca saí, acho que até que ano que foi isso? Deixa eu ver, 2008, 2009, eu nunca tinha saído do meu país para lugar nenhum. Depois que eu comecei a conhecer os continentes, conheci todos os continentes, aconteceu um milagre na minha vida. O mundo é pequeno. A sua risada é muito interessante. Ela fala sobre uma frequência. A África é grande ou é pequena? Grande para quem nunca saiu daqui e pequena para quem conhece os 50 e poucos países. Tem gente que conhece todos os países da África. Aí você fala, não, mas ela é muito grande. Grande para quem não saiu do lugar. Quando você olha para o número 7,8 bilhões de pessoas, tem muita gente na Terra, sim ou não? Mas provavelmente já passou pela Terra 100 bilhões. Então a pequena parte que está aí, você percebe que quando você compara o hoje com tudo que já passou, que é 100, isso dá 7,8%. Ou seja, eu só de falar isso, a sua cabeça já fala, realmente tem pouca gente na Terra. Já passou 100 bi, só tem 7,8 bi, então realmente é pequeno. E deixa eu te falar, realmente as coisas são pequenas para quem se move e para quem cresce. Quando a gente precisa só de um salário para pagar nossas contas, o dinheiro ele é muito importante. Mas quando você tem múltiplas rendas e é um gerador de riqueza, o dinheiro fica pequeno na sua cabeça. Você percebe isso ou não? Quem aqui já foi na Disney? Levanta a mão. Pouca gente? A Disney parece uma coisa bem distante. Mas a pergunta que eu quero fazer não é essa. Quem aqui tem um sonho de um dia ir lá conhecer o Mickey Mouse? Levanta a mão. Pouca gente. Se você perguntasse a mesma coisa no Brasil, quase todo mundo vai levantar a mão. Alguém sabe por que a resposta aqui foi negativa e lá é super positiva? Alguém sabe ou não? Eu quero que vocês, angolanos, respondam. É um sonho distante. Olha o que eu gostei do que você falou. Ficamos pouco tempo expostos a isso. Fala a sua versão. Não é que seja distante. Talvez não é que seja distante. Talvez não esteja na frequência da pessoa. Para mim, a Disney não. Mas outras cidades pode ser que sim. Sim. Só que como é que você chama? Osvaldo. Osvaldo, quando você falou não, você não consegue anular a visão dela. É a visão dela. Assim como você pôs a sua. Boa. Isso é frequência, cada um está numa frequência. Entende? Mas você quer ou não conhecer o Mickey Mouse? Tanto faz. Se tivesse palestra do Mickey Mouse e do Pablo Marçal, você ia em qual? Então tá. O Mickey nem dá palestra, fala. Eu penso que é por causa da nossa mentalidade. Sempre achamos que não vamos conseguir chegar e acabamos bloqueando a nossa mente. Sim. Presta atenção.
Por que não tem várias pessoas sonhando em ver o Mickey Mouse? Porque isso não foi implementado na sua cabeça. O dia que eu cheguei com a Carol a primeira vez para ver o Mickey Mouse lá na Disney, a Carol chorou e eu falei, eu vou esperar você chorar primeiro. Eu não vou cortar seu choro assim do nada, né? Quando ela terminou de chorar, ela ficou emocionada, vendo a Minnie e tal, e beleza. Desde pequena, vendo aquilo, eu falei, você tem que ver a cara de alguém que nunca viu isso. E agora, nesse ano, eu levei meu filho mais novo, o Miguel, ele olhou para o Mickey Mouse e fez assim. Você sabe por quê? Ele tem 2 anos e meio e nunca assistiu Mickey Mouse. Lá em casa não vê televisão até fazer 2 anos. Ele olhou para o Mickey Mouse e falou, por que as pessoas estão assim, né? Aí eu falei, tá vendo aqui, ó? Você foi doutrinado a vida inteira para gostar do Mickey Mouse. Ele nem sabe que é o Mickey Mouse. Aí depois que ele viu a primeira vez, olhou o Mickey na cabeça de um, na mão do outro, no copo, no boné, no óculos, na camiseta, aí ele falou assim, eu posso comprar esse negócio do Mickey Mouse? Ou seja, nós somos incentivados. A pergunta é, a frequência que você está é a que você criou ou a que colocaram na sua cabeça? Então tá bom. Então nós vamos falar de uma coisa, você vai fazer uma hashtag, coloca hashtag, coloca assim, ó, cultura. Aonde que é produzido cultura? Televisão produz cultura. Quem mais que produz cultura? Religião produz cultura. Quem mais que produz cultura? Política produz cultura. Quem mais produz cultura? Empresa produz cultura. Quem mais produz cultura? Família. Escola produz cultura. Então peraí, você está falando tudo produz cultura? Não falei tudo, falei aonde tiver gente ajuntada produz. Então vamos falar com a boca assim, aonde tiver ajuntamento humano, ali está sendo produzido cultura. Então tá bom. Se aqui é um dia, ou uma noite, ou poucos minutos para você mudar de mentalidade, você já percebeu que aonde tiver gente junta, ali está sendo produzido o quê? Cultura. Aqui em Angola é proibida andar de moto sem capacete? É, não é? E por que quase todo mundo anda sem capacete? Qual cultura? Vamos mudar essa cultura. Vocês querem ver como é que muda ou não? Pega num lugar, só num lugar, e começa a apreender todas as motos. Pegou sem conversa, só apreende, põe no caminhão e leva para o pátio de apreensão do governo. Toda moto que você pegar, todas, faz isso por 1 ano. O que vai acontecer na cultura daqui a 1 ano? Todo mundo vai usar capacete. Porque está na legislação, é melhor, né? A pessoa cai sem capacete, ela quebra a cabeça mais fácil. Só que a cultura é o seguinte, como está tranquilo, vai ficar desse jeito. Aí você fala, está certo ou está errado? É cultura. Então se você estiver num ambiente onde todo mundo fala, eu vou vencer na vida, o que vai acontecer nesse lugar? Vai vencer. Então fala assim comigo, eu preciso produzir cultura. Tá bom, qual que é o lugar mais forte para produzir cultura no mundo? Responde essa para mim. Falaram família e em casa, sim ou não? A resposta não é essa. É no lugar onde você passar mais tempo e der mais atenção. Então quando você é pequeno, você passa mais tempo aonde? Na escola. Quando você está grande, qual que é o lugar que você mais passa tempo? No trabalho. Da onde que vem a cultura que você carrega? Da escola e do trabalho. Só que eu estou te explicando. O lugar mais forte deveria ser aonde? Na sua casa. Então você vai fazer uma tarefa, anota a tarefa. Construir uma cultura própria. Pablo, o que significa isso? Eu vou te mostrar como é que é. Você vai pegar uma cultura que existe antes da fundação do mundo. Alguém sabe o nome dela? Sabe qual é? Escreve assim, ó. A cultura do reino. A cultura do reino vem antes de todos os países terem nomes. A cultura do reino veio antes de Adão.
A cultura do reino veio antes de todos os personagens bíblicos. A cultura do reino veio antes de você. Ela já era, ela continua sendo e ela sempre será. Qual que é a cultura que você tem que construir na sua casa? A cultura do reino. Mas que cultura é essa? Lembra que eu te falei que para criar uma cultura precisa de ter ajuntamento de pessoas, sim ou não? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ali começou a cultura mais poderosa de todas. Por que família é o lugar mais poderoso que existe? Você tem que mudar isso aqui, ó, por causa dos três: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você entende o que é cultura, você vai olhar o seguinte: se alguém falar para você que você não é capaz, Deus fala, você já é. Se alguém fala que você está com medo, ele fala, seja forte e corajoso, porque ele está falando, justamente, alguém vai pôr medo em você, mas eu sei os bons pensamentos que eu tenho ao seu respeito. Seja abundante, seja transbordante. Essa é a cultura do reino. Sabe o que é o mais interessante? A nossa cultura é a gente ficar, quando eu falo nossa, é de cidadãos do mundo, tá? Cosmopolita. Não de alguém que nasceu em Angola, alguém que nasceu em Brasil, alguém que nasceu nos Estados Unidos. A cultura global é o seguinte: seja bem sucedido e larga os outros de lado. Essa é a cultura. Sabe o que é o mais interessante? É que só esse auditório aqui, ó, se você se empenhasse, por exemplo, no trabalho que a gente está fazendo aqui em Camizungo, a gente acabaria e resolveria o negócio em 1 ano. Mas tem que vir gente de outras nações para ajudar. Porque a nossa cultura é o seguinte, é só nós. Eu não quero que vocês sintam uma bronca no que eu estou falando. Isso é real. Isso é real em todos os países do mundo. Apesar que você nunca viu num filme de Hollywood, lá nos Estados Unidos também precisa de escola, lá precisa de construir ponte, lá precisa tirar a gente da miséria também, lá também tem miséria. Só que alguém já viu isso num filme americano? E nem vai ver, sabe por quê? Porque filme é para produzir cultura. Filme produz o quê? Então todo mundo acha que todo americano é da NASA. Todo americano parece da NASA. Todo americano parece rico, né? E não. Sabe o que é engraçado na cultura americana, que você precisa saber? A maioria dos americanos não tem empregada ou colaboradora doméstica. Ou colaborador, não tem. Eles mesmos fazem tudo, mesmo sendo ricos. Várias casas não tem uma pessoa para ajudar em absolutamente nada. Isso é cultura deles. Você vai em outros países, tem vários colaboradores. Eles não, eles gostam de fazer do jeito deles, só eles. E eles acham um absurdo ter um colaborador. Mas engraçado, na cultura americana, o empresário, por exemplo, ele não gosta de lavar banheiro. Aí as pessoas saem do meu país para lavar banheiro lá. Vocês estão rindo de quê? Aqui também? Pois é, mas por que o americano não lava o banheiro dele e a gente tem que lavar? Fala comigo assim, ó. É uma questão de mentalidade. Eles vendem uma cultura que lá é o melhor lugar do mundo, então todo mundo quer ir. Eles falam, já que você está aqui, você vai fazer o que eu não quero. É só isso. O sonho americano. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo que eu vejo que entende de negócios fala assim para mim, eu queria que você acreditasse no que eu vou falar agora. A Angola é uma terra de oportunidades. Vocês podiam falar isso. Eu queria que vocês falassem isso todos os dias, porque é de fato uma terra de oportunidade. De começar negócios, de ter negócios aqui que ainda nem existiram. Coisas que são frentes que nem foram iniciadas ainda, que começou em outros países e que ainda não tem. Você aqui da terra tem que entender isso. Por exemplo, uma coisa que eu queria tirar de mentalidade daqui e levar para o meu país, por exemplo, é que aqui vocês não suportam ladrão, lá eles suportam adoidado. Eu acho vocês até malvados demais pro ladrão. Se fosse assim no Brasil, nunca mais a gente ia ver político ladrão. Eu sei que tem, mas sabe o que é o detalhe? Vocês são muito duros com eles. Nossa, hoje alguém me mostrou num supermercado aqui, o cara foi roubar, só colocaram óleo nele e colocaram fogo no ladrão. Eu falei, caramba, imagina se essa moda pega no Brasil.
Vocês são bem duros nisso. Eu nem sei te falar se é parabéns, que alguém depois ouve lá no Brasil e vai dar problema para mim. Mas sabe o que é o negócio? Isso também é cultura. A pergunta para você é: você conhece a cultura do reino? Conhece ou não? A cultura do reino é perdão. A cultura do reino é amor. A cultura do reino é transbordo. Vocês querem anotar o que é tudo do reino? Anota aí. Cultura do reino é amor. Cultura do reino é perdão. Alguém fala amor e perdão é a mesma coisa. Não é. Se sentir amado não significa perdoar os outros. Porque às vezes você só se sente amado por Deus, mas não quer que o amor dele transmita para outra pessoa. O perdão é a conversão do sentimento de amor. Então tem um amor, tem um perdão. Pablo, o que tem nessa mentalidade do reino, na cultura do reino? A abundância. E quando você estiver na escassez de alguma coisa, não chegou na conclusão daquilo que você veio fazer. Porque você tem que ser abundante. O que é ser abundante? É encher a caixa d'água. Pablo, o que é a cultura do reino? Quando encher a caixa d'água, você vai para o próximo nível, que é o quê? Transbordo. Você escreve aí, transbordo. Transbordo é o quê? É quando estoura a capacidade. Qual que é a cultura do reino? Coloca aí, a graça. Graça significa um favor imerecido. Essa é a cultura do reino. Mas na verdade, você sabe o que a gente quer ser? A gente quer o tempo inteiro fazer parte de uma tribo. A gente quer ficar uns contra os outros. Esse é o problema da maioria das pessoas que não entendem a cultura do reino. Umas querem ficar do lado esquerdo, outros querem ficar do lado direito e ficar atacando uns aos outros. Ao invés de ser da cultura do alto, fala assim comigo: o reino é a cultura do alto. É muito simples. Você escolhe, por exemplo, religião. Tem 6.000 embasadas na Bíblia. É muito simples. Você escolhe um e fala que as outras estão erradas. Para com isso. A cultura do reino está por cima de todas as religiões. A cultura do reino está por cima de todas as coisas que o homem pôde criar. Quando você entende a cultura do reino, é só você descobrir os códigos dela. Quando você entende a cultura do reino, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você não vai ofender com alguém que está inseguro em relação a você ou que fala mal de você. Eu estava vindo no carro, alguém mandou a foto de uma pessoa que falou mal de mim, gastou o Instagram dela para fazer isso, coitado. Não prospera, tem que usar a minha imagem, porque eu sou tão próspero. Eu sou tão próspero que se ele pôr a minha foto e falar mal de mim, ele prospera. Só se olhar os comentários do Instagram da pessoa, sempre tem 3, 5, me põe dá 1.000. Como que não prospera um negócio desse? Alguém falou, achei aqui, é só falar mal dele. Fale mal de alguém próspero, amigo, você vai ver o resultado. Vai chamar atenção, todo mundo quer falar disso. É o fulano? Esse é o negócio. Só que entenda uma coisa: enquanto você fala mal dos outros, você poderia estar construindo algo e edificando algo. E quem para de edificar vai ficar com as migalhas. Pode até ganhar uns comentários, mas não vai edificar absolutamente nada. E a pessoa perde tempo. Aí o outro me mandou uma pergunta assim: o que você achou do fulano que falou de você? Eu não consigo nem achar, nem vi, não quero nem ver, nem vou perder meu tempo. Mas eu tenho que te contar uma coisa: vá construir alguma coisa, porque você também está percebendo demais as coisas dos outros. Então eu estou construindo, o fulano está destruindo e você está narrando. Então tem um construtor, o destruidor e o narrador. Quem é você? Fala com a boca assim, ó: quem está construindo não tem tempo para narrar a vida dos outros. É muito simples. Fala a verdade, você está narrando de vez em quando a vida dos outros. Uma boa pergunta para você instalar na sua mentalidade é: quando alguém falar assim, você viu o que o fulano está fazendo? Você fala assim: antes de você falar isso que você vai me contar, vai me edificar, vai edificar alguém? Não, é só para você ficar sabendo. Eu não quero saber. Pablo, mas desse jeito eu vou ficar sem amigo. Faça novos amigos. Pode ser que você tenha 5 amigos. Esses 5 amigos são todos fofoqueiros. A frequência dele. Não, e é bom ver você sorrindo, mas às vezes você é o fofoqueiro amigo de alguém. Essa é a pior parte. Como ter uma mentalidade nova?
experiências novas. Vá buscar experiências novas. Pablo, mas a mentalidade muda do dia para a noite? Alguém? Pergunta alguém aí agora. Faça essa pergunta para mim. Mentalidade muda do dia para a noite? Vamos lá então. Quem fez essa pergunta? Você vai para a academia a primeira vez. O seu corpo vai sarar na primeira vida? Não. Quanto? Uma semana vai? Não. Eu perdi 10 quilos em 90 dias, malhando e comendo certinho. Sabe o que é o comer certinho? Come uma vez e não repete. Repetia 2, 3 vezes, mais ou menos. E aí o que acontece? A falta de exercício, comer muito e viver estressado, você vai inchar, normal. Aí alguém fala, o que faz então para mudar a mentalidade? Acredite, não tente comer coisas novas de uma vez de forma abrupta, porque não tem como, o seu cérebro não vai adaptar. Continue comendo o que você está, só corta pela metade. É assim, ó, eu anotaria isso para mudar de mentalidade. Ó, comer a metade, correr o dobro e sorrir o triplo. Se você der conta de fazer essas 3 coisas, você já começa a mudar em um mês, você é outra pessoa. Come a metade do que você come. O que você come é emoção, você não come comida. Você fica emocionado. Vou comer porque vai acabar a comida do mundo. Então você vai comer a metade do que você come, vai fazer exercício em dobro. Pablo, quem não faz o dobro de 0 é o quê? Tem que começar a fazer para depois dobrar. Agora sorrir tem que ser o triplo. Tem que levar menos a sério esse tanto de coisa que você leva a sério que não vai te levar a lugar nenhum. Isso também tem que mudar. Pablo, e a mentalidade? Ela vai mudar que dia? Há uma coisa importante que eu tenho que te falar. Quando você estiver dando resultado, a mentalidade sobe sozinha. É a tampa da panela. Resultado. Fala assim, ó, o que eu quero é resultado. Por que é tão difícil dar resultado? Alguém sabe ou não? Por que é difícil dar resultado? O resultado, ele tem 100 partes. E a maioria para no 20, para no 15, para no 30 e fica com vários resultados incompletos. Cada parte do 100 é um micro resultado. Fala assim comigo, micro resultado. Então, às vezes você quer, por exemplo, quem aqui, eu ia fazer uma pergunta aqui, o pessoal do Brasil não vai entender. Eu vou fazer só para o pessoal do Brasil entender rapidinho. Quem aqui quer ser multimilionário? Levanta a mão. Tem uns angolanos olhando assim, falando, mas eu já sou, né? Quem é multimilionário? Levanta a mão. Olha aí que benção, vocês podiam doar comida lá pro camisoco, viu? É o seguinte, no Brasil, se eu pergunto quem quer ser multimilionário, quase todo mundo levanta a mão. Por quê? Porque milionário aqui dá para ser milionário mais fácil que lá no Brasil, vocês têm que saber disso. Só que o negócio é o seguinte, quando eu pergunto milionário aqui nesse país, não é tão distante de vocês estão aqui hoje. Eu sei que muita gente mas de vocês não. Lá no Brasil é bem distante. Tem gente que não acredita. De verdade, no fundo do coração, ela não acredita que ela vai ser milionária, porque 1 milhão lá gasta muito mais suor para fazer. Imagina o 1 milhão americano. Então 1 milhão americano é muito mais forte que o do Brasil. O nosso fica depois deles e depois vem o de vocês. Só que a crença de vocês é, se eu fizer as coisas certinho, eu consigo milhões no dinheiro de vocês. Significa o quê? Que para fazer 1 milhão, é Kwanza, né, aqui? Para fazer 1 milhão de vocês, tem os 100 partes desse milhão. E é pouco dinheiro em relação ao dinheiro que domina a terra, que é o dólar. Quem está rindo aí é porque é bilionário aqui no dinheiro daqui, né? Você vai fazer 1 milhão do Brasil, tem as 100 partes. Você vai fazer 1 milhão de dólares, tem o quê? As 100 partes. Só que é o seguinte, tem americano que não consegue chegar porque ele não concluiu as 100 partes. Tem brasileiro que não consegue chegar no 1 milhão de reais porque não chegou na 100ª parte. E não faz aqui 1 milhão. Não faz aqui 1 milhão de kwanzas
porque não chegou na 100ª parte. Eu queria que você anotasse essa expressão, você nunca mais vai esquecer. A 100ª parte significa o 100%. Eu perguntei, por que tem esse tanto de obra inacabada aqui em Luanda, aqui nos arredores? Por causa da crise. Tem muitas obras. Aí alguém fala, não, mas é por causa da crise. Deixa eu explicar uma coisa. É mentalidade. Quando você estiver no meio de uma crise, não deu conta, vende mais barato para alguém que dá conta e aquela coisa vai continuar acontecendo. Só que não é a crise que faz as coisas pararem. É a mentalidade de apego. Não, eu vou conseguir. Não, faz o seguinte, só passa para o próximo. Tem coisas que acontecem comigo, eu olho e falo assim, já não consigo mais ganhar nada com isso, dá isso para os outros, só para não ficar parado. Vocês podem falar o que quiser de mim, mas não vai achar nada debaixo da minha governança parado. Não existe. Por que não existe? Chega uma hora, eu olho para aquilo e eu falo, como eu não sou o cara que vai concluir os 100% desse resultado, estou passando adiante. Vá você, eu já dei empresa de graça para alguém. Virei e falei, você quer tocar? Isso queima os corações? Então toma. Aí o outro, mas você podia vender. Não, eu ia enterrar esse negócio, então eu estou te dando. Só com uma mentalidade errada, ela vai culpar só a crise. A crise não é responsável, só a crise interna. O que é uma mentalidade de alguém que vence? Quando aquilo não faz mais parte do que o seu coração toca ou arde, dá para os outros, deixa isso embora. Mas a mentalidade errada faz o quê? Faz quebrar várias empresas, várias famílias, quebrar. Porque não entende. Se você não é a pessoa responsável pela 100ª parte, que é o concluir daquilo, chama alguém para te ajudar. Mas a gente não quer, a gente só quer dividir dor, mas alegria a gente não quer. Quer ver? Quem aqui dentro desse auditório tem uma grande empresa e estava lucrando muito e acordou um dia e falou, eu não posso lucrar sozinho, eu preciso dividir esse lucro com alguém, eu preciso de um sócio para lucrar junto comigo. Quem que já passou por isso? Mentira. Tava pensando em outra coisa, né? Amigo, como é que você chama? Ezequiel. Você estava lucrando quanto para querer acordar e dividir esse lucro com alguém? 50 milhões. Aí você acordou um dia, o primeiro caso vai ter que ser estudado, né? Pela NASA, porque eu não consigo estudar. A pessoa acorda num dia e fala, estou lucrando sozinho, eu preciso de mais alguém para lucrar comigo, porque eu não consigo carregar o lucro. Como é que é seu nome? Salomão? Ezequiel. Fora Ezequiel, nenhum dos senhores e senhoras acordaram com isso. A gente quer um sócio por quê? Porque a gente não dá conta. Ou então nós dá conta e quer um sócio para pôr o dinheiro. Não, nós é pão para resolver o negócio. A gente precisa só do dinheiro. A gente sempre vai chamar uma pessoa para ser sócio para ferrar com a vida dela. Você tem que saber disso. Ou é com a energia de vida dela, ou é com as conexões dela, ou é com o dinheiro dela. Você sabe o que é um negócio interessante? É que as pessoas que eu aceito ser sócio delas, eu faço a vida delas virar um caos. Sabe como? Eu faço a pessoa mudar de mentalidade primeiro, para depois eu investir alguma coisa em dinheiro. Sempre tem que mudar a mentalidade primeiro. Você sabe onde eu toco primeiro em todo mundo? Dinheiro. O Nésio falou aqui antes de mim, sim ou não? O Nésio é um case violentíssimo. O Marcos Paulo, todos que vocês conhecem aí pela internet, todos eles ficaram 1 ano passando raiva perto de mim. Quando os caras aprovam e o coração deles sai dessa frequência, ele vai falar, agora nós vamos falar de dinheiro. Interessante que um dia, esses dias agora eu fui fazer negócio com um grande grupo e a conversa era dinheiro. Eu falei, gente, aprende. Não mexa com quem começa a conversa falando sobre dinheiro. A mentalidade da pessoa é dinheirista. Ela entra por causa de dinheiro e vai embora por qual motivo? Dinheiro. Você casou com alguém por causa da beleza. Qual que é o motivo que a pessoa vai embora? Beleza. Você casa com a pessoa por amor. Quem ama não vai embora. É uma questão de mentalidade. Agora eu quero fazer uma pergunta e quero a resposta sincera. Quem aqui convive com pessoas que te inspiram de verdade? Você tem pelo menos 5 pessoas que te inspiram, né? Só de internet não.
É gente que você tá junto e fala assim: nossa, essa pessoa. 5, 6, 7. Tá aumentando as mãos, tá multiplicando. Eu fiz uma pergunta clara: pelo menos 5 pessoas inspiracionais. Aquela pessoa já foi baixando as mãos. Tá bom, se você não tiver essas pessoas, eu vou te dar uma tarefa. Você vai anotar a tarefa. Preciso ter pelo menos 5 inspirações reais, palpáveis, próximos à minha esfera de segurança humana. O que é isso? É que tem contato, não é gente de livro, gente de filme, não, nada disso. De Instagram, não. Gente real. Porque se você tem pessoas inspiracionais, a sua mentalidade está mudando. Quem é que convive com alguém que é muito próspero e generoso? Levanta a mão. Você vai prosperar, porque você vai aprender generosidade. O código da prosperidade está na generosidade. Quando seu coração é generoso, você prospera. Só que se você ficar perto de gente aqui, a expressão murrinha, é murrinha aqui não? Agarrado, lá também tem mão de vaca. Aqui também? Não estamos longe. Não é um oceano que nos distancia. A gente fala a mesma coisa. Engraçado que vaca não tem mão, né? O cara é mão de vaca. É a própria vaca? É a própria vaca que se fala. Sabe o que é interessante? Quando você anda com pessoas assim, a sua mentalidade é derrotada. Fala com a boquinha assim, ó: preciso de pelo menos 5 pessoas inspiracionais. São pessoas que te inspiram a querer batalhar, a querer crescer, a querer fazer coisas novas. Precisa dessas pessoas. A internet te ajuda a achar alguma delas. Só que você precisa estar próximo de pessoas assim. Quer uma dica de uma pessoa inspiracional? Não vou falar o nome, vou falar o que ela é, que você tem que ter nesse circuito seu. Alguém que não desiste daquilo que acredita. Quando você tem pessoas assim, é insuportável. Eu viro e falo assim: não, vamos parar com esse negócio. Sempre tem essa pessoa. E essa pessoa que vem a primeira na minha cabeça é o Neve, das que ficam em volta. Fala: nós não vamos desistir não, nós vamos quebrar a cara, mas nós não vamos desistir. Aí eu olho e falo assim: queria tanto que ele não estivesse aqui. Tem hora que você pensa isso, sim ou não? Só que os inspiracionais não deixam. Quando você tem pessoas que te inspiram a fazer algo, ou não desistir de algo, você não vai desistir. Lembra sempre disso. Tá bom. Pablo, eu quero que você volte naquela parte das 100 partes. O micro resultado é uma parte. Eu preciso de fazer 100 vezes, progressivamente, algo para alcançar a plenitude daquilo. Só que a gente para sempre no meio do caminho. Eu vou te falar a fórmula para parar no meio do caminho. Quer ouvir ou não? Falta gente que tem a frequência. Para você chegar em qualquer lugar que você quiser. Quer ver? Aqui no auditório, alguém sonha em algum dia ser presidente de Angola? Levanta a mão. Interessante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Só os 13 que levantaram a mão. Fala assim, ó: mas é ridícula essa história. Fala. Filma ele do lado dele. Não é ridículo. É boa. Sabe o que é interessante? No fundo, uns pensaram assim: realmente é ridícula essa história. E ainda mais quem está de fora. Falou: você é bobo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lá no meu país, que tem 214 milhões de pessoas, um cara que era operário, ele virou presidente. Depois uma senhora que a gente não sabe o que ela é, virou presidente. Eu não sei o que ela é até hoje, mas a culpa é minha, eu que não fui atrás. Um paraquedista virou presidente. É sério. Fala a todos vocês assim, ó: eu posso ser o que eu quiser. Você pode ser o que você quiser. Uma salva de palmas. Fala assim, ó: é só uma questão de mentalidade. Se você colocar na sua cabeça, está resolvido. Você só tem uma luta:
colocar na cabeça de outras pessoas. Aquilo que o resultado depende da sua ação, ninguém precisa te ajudar. Então, se eu colocar na minha cabeça assim, ó, eu vou correr 10 quilômetros, eu preciso de alguém para correr 10 quilômetros? Não, eu só não posso ter uma pessoa que me impeça de correr os 10 quilômetros. Vamos achar as pessoas que nos impedem de correr 10 quilômetros. Um amigo seu te liga e fala assim, ó, na hora que você vai fazer essa atividade de correr os 10 quilômetros, ele te liga e fala assim, bora sair, bora numa festa. Essa é uma pessoa que te impede de correr os 10 quilômetros. Tem um amigo seu que não para de comer hora nenhuma, parece uma draga. Ele te liga e fala, bora pro churrasco de picanha, assim, amarela, daquela grossura, lá do Brasil. Vocês gostam de carne do Brasil ou não tem nada disso aqui? Não? Alguém falou, aqui também tem carne, eu sei. É porque lá nos Estados Unidos, quando eu tô lá, todo mundo fala, tem que ser do Brasil, porque a picanha do Brasil é amarela. Daqui também é? Não. É, não. Amarelinha, da cor da camisa aqui, quer ver? Ó, daquela cor ali, ó. É do Brasil mesmo. Tô falando. Sabe o que é? Aquele amigo seu que não está comprometido com o resultado, ele não vai deixar você chegar lá. Ele não está com raiva de você, ele só não quer que você fique melhor que ele. Esse é o lance. Então, para correr 10 quilômetros, precisa de ajuda de alguém? Não. Mas tem que tomar cuidado com as pessoas que não vão deixar. Isso é um problema. Agora, você quer ser presidente do seu país. Quantos milhões de pessoas tem no seu país? 30? Pouco. 35? Não estou falando eleitor, estou falando de total. Estimativa? Tá bom, 35 então. A partir de agora é 35. São 35 milhões de pessoas. Você acredita? Qual que é a distância que você está disso então? Qual que é a distância? São 35 milhões. Quantos são eleitoras, você sabe? 14? Então tá bom, 14 milhões. Você precisa de 50%, dá 7 milhões. Quantas pessoas você tem que convencer? Quantas? 7 milhões nada, você precisa convencer só umas 500 mil. Elas vão ficar tão chatas com os outros que elas vão convencer os 7 milhões. É isso que eu estou te falando, não é tão longe assim. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Você sozinho não consegue convencer os outros não, moço. Você sozinho não vai sair convencendo. Vou te explicar. Esquece esse negócio de presidente agora, ok? Quem aqui quer ser bilionário? Levanta a mão. Tem que convencer um monte de gente. Milionário vocês quase todos são. Agora bilionário tem que subir um pouco. Então tá bom. Como ser um bilionário? O dono de uma indústria, ele sai convencendo. Presta atenção no que eu vou falar agora, que vai te travar a cabeça. O dono de uma indústria sai convencendo as pessoas na rua a comprar dele? Não. O que ele faz? Ele usa pessoas de confiança para convencer os outros. Então você vai em qualquer lugar, não tem um outdoor? Tem? Então tem um outdoor. Você olha para aquele cantor que você gosta e ele faz propaganda de um negócio. O que ele está fazendo? Quem está convencendo não é ele, é o dono da indústria que paga ele. Significa, fala assim comigo, confiança. Então tá bom. Vamos trabalhar as 3 esferas da confiança. Escreve aí. As 3 esferas. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que saber que a esfera número 1 é descobrir se Deus confia alguma coisa para mim. Se Ele confiou em você, eu já chamo de está resolvido. A confiança de Deus comigo. Deus confia em todos vocês têm que saber disso. Mas Ele não confiou algo para alguns. É diferente. Eu explico se vocês quiserem. Deus confia em todo ser humano que Ele vai acessar a salvação através do sangue de Jesus. Ele confia em todos vocês e Ele disponibilizou. Só que agora, quando Ele percebe você crescendo, Ele confia coisas ou missões para você. Se vier da parte dele, eu já chamo de caso consumado. Então, se Deus confia em você, você descobri. Vamos para o segundo nível de confiança, a confiança própria. É quando eu olho para mim e você tem que olhar no espelho e falar: eu sou isso. Mas está tão distante. Se tiver
aceitado a confiança dele acerca de uma missão, e você se olhar no espelho e entender que você já está consumado. Naquelas tarefas que dependem de alguém, busque confiança dessas pessoas. Nas que não precisa, já consumado. Então a terceira esfera da confiança é o quê? Atrair uma base, não todo mundo que é necessário. Lembra disso, você não precisa de buscar a confiança de 100% das pessoas. Você precisa de uma base, uma semente de confiança, um número. Vou dar um exemplo. Você quer que 1 milhão de pessoas confiem em você? Sim ou não? 1 milhão. Então você vai ter que lutar pela confiança de 1.000 pessoas. Presta atenção. Se 1.000 pessoas confiam em você, vai levar um certo tempo, 1 milhão de pessoas vão ser atingidas. Vou explicar por quê. Se você fala algo que vai transformar a vida de uma pessoa, a pessoa convive com mais 5, com mais 10, com um monte. A semente é plantada na vida de uma, alguém vai querer saber como é que foi isso. Aí começa a transformar isso na comunidade, nos ciclos da pessoa. Então a gente não tem que buscar a confiança de 1 bilhão de pessoas. Agora, se você quiser a confiança de 1 bilhão de pessoas, precisa de 1 milhão de pessoas confiarem plenamente em você. Não precisa ficar pensando nesses grandes números. Você quer chegar em qualquer lugar, qualquer instituição, busca a confiança de 10 pessoas. Pablo, como que eu faço isso? Investe nelas. Energia. Nessa esfera, a terceira, para mim, é a menos poderosa, mas ela é um desdobrar da confiança que Deus colocou em mim, da forma que eu me olho. Se eu me olho do jeito que Deus me olha, é muito fácil as pessoas confiarem, porque você sintonizou a frequência da confiança. Eu vou te falar, o que vende, o que aproxima, o que conecta, o que abre o coração é confiar. Confiança. Fala assim, ó, eu sou. Fala de verdade, Senhor, eu sou uma pessoa de confiança. Fala assim, Deus confia em mim. Eu confio em mim. E as pessoas vão confiar. Então tá bom, agora pega um código de confiança. Anota assim, ó, Salmo 118, versículo 8. Anota aí. Olha o que está escrito lá. Vamos ver se a gente abala essa estrutura. Não, está escrito assim, ó, maldito o homem que confia no outro. E agora? É o seguinte, vocês vão cair para trás, talvez vocês nunca ouviram. O que está escrito significa: quem não confia no Senhor e confia só na pessoa. Assim como está escrito assim, ó, o rico não entra no reino. Quando está falando de forma pejorativa sobre o rico, não é quem tem dinheiro, é quem confia em coisa. Então a sua confiança não está plenamente num ser humano, a sua confiança plena está no Senhor, e é o Senhor que confia naquilo que Ele criou. Então quando você entender isso, a cabeça faz assim, ó, presta atenção que eu vou repetir. Se você é uma pessoa que não confia no Senhor, mas confia numa pessoa, você vai falhar. Presta atenção, fala assim, ó, antes de qualquer coisa, eu confio no Senhor. Vou explicar de forma prática. Eu vejo uma pessoa, um negócio que eu vou fazer, eu olho para a pessoa, ela do lado de fora é 100% confiável, eu não estou nem aí. Eu faço assim, ó, eu não sei porquê, mas eu não vou fazer esse negócio. Aí alguém fala, uai, mas não estou te entendendo, o fulano é mó gente boa. Não, eu não importo. Meu coração, que é conectado na fonte, falou que não é. Isso é o suficiente. Maldito o homem que confia no outro significa o seguinte: você confia em aparências, em falas e não em realidade. Porque se você checar a realidade que está no seu coração, qualquer um aqui desse ambiente consegue detectar outra pessoa, só respirando, só pelo cardio, só fazendo assim, ó. Não. É muito interessante. Cadê o Nésio? Está aqui? Está lá na sala. O Nésio falou, ele já implorou isso para mim. Me ensina a fazer isso. Porque estava todo mundo contra você nisso. E você falou, isso aí não vai ser desse jeito. Eu sempre vejo pessoas que às vezes estão em volta. Eu olho para a pessoa e falo, faz favor de desconectar essa pessoa. Não, ela é top. Desconectar não é nada demais. É demitir, né? Aí, porque tem lugar que entende outra coisa.
desligar a pessoa. Uma vez eu falei desligar, falei, vai matar a pessoa. Mas quase todas as minhas decisões, eu faço esse movimento. Eu vou te dar uma dica. Treina seu cardio. Só para fazer isso, ó. Chama paz que excede ao entendimento. O entendimento, a gente olha a pessoa bem vestida e dá crédito para ela. A gente vê uma pessoa que sabe falar bem, a gente dá crédito para ela. A gente vê uma pessoa boa para contar história, a gente dá crédito para ela. Só que é só checar com o coração. Quando você subir de nível no seu coração, você vai aprender a cheirar o coração dos outros. Esse é um nível mais legal que eu vou te falar. Que eu duvidava e depois que eu comecei a entender, não preciso nem dessa onda. Dá para ver de longe a intenção, só pelo cheiro. Alguém fala, só uma pessoa fala assim, isso é um absurdo, fala. Isso aqui é um absurdo? Você não observar a criação e Deus colocou perfume em toda a criação. Cada obra da criação tem um cheiro. Interessante é que você não cheira, mas o diabo quando viu você nascendo fez assim, ó. Esse aí é libertador de gente. Esse aí é empreendedor. Esse aqui vai fazer as pessoas serem perdoadoras. Esse aqui é isso, essa aqui é essa. Ele sabe pelo cheiro. Dá para sentir o cheiro. Aí você fala, não é possível. Chega num pé de maçã e cheira para você ver. Cheira qualquer bicho no reino animal. Cada um tem um cheiro. É a coisa mais incrível do mundo. Quem tem cachorro em casa? Então tá bom, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar seu cachorro. Aí você vai acreditar no que eu estou falando. Você vai esfregar o focinho dele no seu subaco. Chama subaco aqui, né? Sovaco lá também. Subaco é o jeito goiano lá da minha terra. Você vai pegar o subaco, esfregar o focinho do seu cachorro no subaco, entrar ali no 1º de novembro. É 1º de novembro o nome do estádio ali? Pula 10 dias e vai e fala 11 de novembro. Você vai fazer o seguinte. Lá cabe 50 mil pessoas? 50 mil? Solta seu cachorro lá dentro do estádio e liga o cronômetro. Seu cachorro vai chegar no seu sovaco. Vocês sabem disso? Quem sabe disso? Aí alguém fala assim comigo: o cachorro consegue. Fala. Eu não. O cachorro consegue fazer isso. Como que tem 50 mil pessoas e o cachorro conhece o cheiro do seu sovaco? Ele é só um bicho, né? Ele nem raciocina, mas o cheiro do dono ele fala: não, pode deixar que eu te acho. Essa caatinga sua é exclusiva. Esse cheiro seu eu reconheço em qualquer lugar. Você sabe o que é isso? Chama identidade. É por isso que a gente, nas polícias do mundo inteiro, treina cachorros para achar explosivo, achar droga, achar tudo, porque eles são sensíveis. O nosso problema é que a gente parou de ser sensível. Tem como você sentir o cheiro das coisas, da criação. Fala com a boquinha assim, ó. Toda criação tem um perfume. Exclusivo. Agora imagina você entendendo isso no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Imagina só. Isso muda tudo. Eu vou abrir para perguntas para vocês. Vocês vieram aqui para mudar de mentalidade. Qual que é o próximo nível que vocês querem ir? Se você deixar aberto por conta do ambiente, você não vai mudar. Você não vai avançar. Se você quiser mudar de fase na vida, você vai ter que ir para um processo chamado transformacional. Sabe o que significa esse processo? Quando você anula um jeito de voltar atrás. E agora eu vou abrir para perguntas. Manda lá. Me empresta o Instagram aí que eu vou responder perguntas agora. Vai lá, perguntas. Vai direto no como. Como desenvolver o meu QI, o meu QE e o meu QS? Quem perguntou? Como governar o QI, QE e o o QS. QE e o QS. Oi, gente, tudo bem? O QI, o QE e o QS. Seguinte, quem é mais poderoso? O QI, o QE ou o QS? QS significa em inglês consciente espiritual, por isso que é S. É o seguinte, o espírito é o mais poderoso de todos, porque Deus é espírito, então você coloca seu espírito em primeiro lugar. Seu espírito dá a direção para a sua alma governa sobre o seu corpo, que é o QI.
e seu corpo tem que desfrutar das coisas da terra. Então coloca na ordem de prioridade, QS, QE e QI. Lembra de uma coisa, se você tiver inteligência emocional, várias vezes você vai abrir mão da sua razão para fazer o quê? Vai abrir mão da sua razão. Tem como arrumar esse sonho? Você vai abrir mão da sua razão para fazer o quê? Para ficar em paz. Então, essa pessoa me deve. Quem aqui tem alguém que te deve? Levanta a mão, deixa eu ver. Já vamos fazer uma oração. Fala assim, ninguém me deve mais nada. Ninguém me deve mais nada. Está liberado. Tá liberado. Ah, beleza. A outra pessoa que está aí do lado é a que deve. Fala aleluia. É o seguinte, olha lá, a irmã lá foi abençoada, não foi? Aleluia. Irmã, no seu caso que você está aqui, você tem que pagar. Né? A do lado está ali, realmente, tem que pagar. Quem está aqui e foi beneficiado pela frequência, já pega a frequência e devolve, já paga. O que eu quero te explicar é o seguinte, presta atenção. Seu QI, escuta que isso é forte. Seu QI não deixa você liberar a pessoa disso. Mas seu QE dá conta. Vocês estão na internet, escreve assim, meu QE consegue perdoar qualquer um. Meu QI não. Meu QI fala todo dia assim, vai me pagar. Quer ver? Viajou, postou no Instagram, ainda me deve. É ou não é? Então tá bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ninguém me deve nada. Você sabia, eu investi muito tempo, dinheiro aqui nesse país. Eu fiz um propósito com Deus no meu coração. Eu vou abrir empresas aqui também. Eu fiz um propósito. Nunca vou levar riqueza daqui nenhuma para o meu país. Nunca. E é público o compromisso. Sabe o que significa isso? Tem gente que vem construir riqueza e quer só levar. Ao invés de entender que o continente, que é um continente, tem que ser gerada riqueza e ficar aqui. Engraçado. Eu tenho dinheiro na Europa, eu tenho dinheiro nos Estados Unidos e eu não me recordo de ter levado dinheiro de nenhum lugar lá para o meu país. Quando você prospera de verdade, você tem uma mentalidade, seu QI também começa a mudar e seu QI já não manda mais na sua vida. Ainda estou respondendo a sua pergunta. Presta atenção no que eu estou falando. Seu QI não perdoa ninguém. Seu QI acha que é só sobre você. Seu QI entende que é sobre um governo na Terra. Então, quando você entende que a alma vem antes do corpo, você perdoa os outros. Mas agora eu vou te falar um segredo. Você perdoou de verdade? Perdoou. Só que o seu QE também não faz mais graça para os outros. O seu QE faz o seguinte, quando alguém te pede dinheiro.